Gente, é hora de entrevista importante aqui no 360. Agora a gente vai receber o senador Renan Calheiros, do MDB, 4 vezes presidente do Senado Federal, já foi líder do MDB, já esteve no Ministério, em outros governos. Bem-vindo, senador, aqui. A gente tem espaço aberto para conversar sobre vários assuntos que estão em pauta aí no Senado Federal. Me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem, Tainá. Ótimo. Senador, a gente quer abrir a nossa entrevista com atualizações sobre o que está sendo discutido nesse momento. Durante toda a manhã, a Câmara dos Deputados e as lideranças se debruçaram junto com o presidente da Câmara, com a participação agora do Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, na PEC que está em discussão, que vai abrir espaço para o Bolsa Família de R$600. Ao que tudo indica, o desenho que eles estão montando por lá deve fazer com que a PEC também precise voltar para o Senado Federal. Tem consenso no Senado para aprovar essa PEC do jeito que ela foi enviada para a Câmara? Da Câmara, aliás? Tem consenso tranquilo, absolutamente tranquilo. Você lembra que aqui no Senado, quando nós votamos essa PEC em 2 turnos, nós obtivemos 64 votos, o que significa dizer que nós estamos aguardando a manifestação da Câmara e a expectativa é que nós possamos votar ainda hoje aqui no Senado Federal. Outros participantes do 360, nossos analistas, querem te fazer pergunta, então a gente vai fazendo aqui uma rodada democrática na nossa entrevista. Tem a Larissa Rodrigues, direto de Brasília? Por favor. Bora, Lari. Oi, senador, boa tarde para o senhor. A gente se falou mais no início da semana boa tarde, sobre... Tudo bom, Larissa? Tudo bem, senador. Sobre essa dificuldade de se iria via PEC, o senhor desde o início disse que não era necessária essa PEC, que era melhor que o governo não ficasse, palavras do senhor, na mão do Centrão de imediato. Agora já há um consenso que essa PEC vai passar. Passando este momento de aprovação dessa PEC, como que vai começar essa relação do governo eleito com esse Congresso, que vai acabar mudando, Tem novos parlamentares chegando, mas que o PT meio que já cedeu algumas coisas também para o centro. Como é que o senhor analisa esse novo governo que vem? Eu acho que o presidente Lula reúne todas as virtudes para ter, com o Congresso Nacional, todos os segmentos, claro, um bom relacionamento. Sobretudo porque já foi presidente da República outras 2 vezes, conhece a política, a sua correlação, está sempre disposto a conversar. Eu acho que, mais do que qualquer um, ele tem todas as condições de ter uma relação independente, mais harmônica, tanto com o Legislativo quanto com o Judiciário. Senador, vou pegar o gancho aqui para a gente falar. Eu estava pensando, o senhor falava sobre articulação política. Teve uma crítica muito forte, inclusive, de lideranças de partidos aliados do governo eleito em relação à dificuldade de articulação sobre a PEC. O senhor, lá no início, trouxe a sugestão ao presidente eleito de que isso fosse resolvido por meio de medida provisória, que vai na linha do que foi decidido pelo ministro Gilmar Mendes. O senhor acha que o governo errou ao não adotar essa sugestão lá atrás? Não, eu acho que algumas pessoas se impacientaram, em função da necessidade de criar fatos políticos. Tão logo nós tivemos a eleição, algumas pessoas já apresentavam como saída única essa coisa da PEC. Nós não precisávamos, evidentemente, de PEC. Essa é a primeira vez na história do Brasil que nós vamos ter um orçamento constitucionalizado. Não havia necessidade, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já havia decidido, isso era uma coisa pacificada na Corte, de que o Supremo garantiria o estado mínimo necessário, e em garantindo o estado mínimo necessário, garantiria, em português claro, na prática, recursos para o Bolsa Família, para os R$150 da primeira infância e para outros programas
emendas que tivesse a ver com esse estado mínimo necessário. Tanto que a Rede Sustentabilidade está admitindo entrar com um embargo para que o ministro Gilmar Mendes aclare a extensão da sua decisão. O fundamental era que nós precisávamos da decisão do Supremo Tribunal Federal para acabar com essa excrescência que era o chamado orçamento secreto. Esse era o grande mal da vida política nacional, uma coisa absurda. Esses segredos acabam fazendo um mal muito grande à democracia. Mas nós não podíamos esperar que essa revogação do orçamento secreto viesse por uma decisão do Legislativo, já que estava há anos anabolizado exatamente pelo orçamento secreto, criando músculos eleitorais que quem não participava do orçamento secreto não dispunha. E em boa hora, na melhor maneira de separação dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, por 5-6, revoga o orçamento secreto e restaura aí a relação entre os poderes, a transparência, absolutamente tornando o orçamento público novamente e garantindo a participação igualitária de todos os parlamentares. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, revogando o orçamento secreto, e agora o acordo que está sendo apresentado, que é um acordo, assim, absolutamente defensável do ponto de vista dos mandamentos da própria Constituição Federal. Você devolver uma parte para o Executivo, que era onde deveria estar a totalidade dos recursos. Nós vivemos o presidencialismo, essa coisa de orçamento secreto distribuído no parlamento, como eu falei anteriormente, é uma distorção, não é? E a outra metade sendo utilizada através das chamadas emendas individuais, que são impositivas, mas, como você sabe, são emendas igualitárias. Então, isso restaura verdadeiramente as melhores relações internas no parlamento e acaba com essa mácula, que estava expondo a política nacional, e especialmente o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Eu tenho o Leandro Rezende também a postos. Leandro, vai lá. Obrigado, Tainá. Senador, boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor, a gente está também, além da discussão da PEC, Leandro, pensando na discussão sobre o ministério, do presidente Lula. Qual o tamanho que o MDB deve ter nesse ministério? São 37 pastas, o nome do Renan Filho está cotado, o nome da senadora Simone Tebet também. O senhor acha que tem espaço para os dois nesse gabinete do presidente Lula? Olha, Leandro, nós não sabemos ainda, O presidente Lula teve uma conversa muito boa, por sinal, com uma representação do nosso partido, liderada pelo presidente da Comissão Executiva Nacional, deputado Baleia Rossi, convidou formalmente o MDB para participar do governo, E nós estamos aguardando que o presidente diga, e só a ele cabe dizer de que forma ele pretende que o MDB participe no governo, em que espaços, e com quem. Porque, evidentemente, que para o partido sugerir algum nome para qualquer lugar, ele tem que observar as características, os atributos, as condições da pessoa que ele está representando para ocupar cargo ou não. Nós estamos pacientemente aguardando que o presidente da República diga o que está pretendendo fazer. Senador, mas houve uma sondagem ao Renan Filho, senador eleito, para o planejamento, para uma dobradinha com o Fernando Haddad. Por que não é de interesse do MDB ocupar essa pasta?
É porque, na hipótese da bancada do MDB sugerir alguém para ocupar algum espaço, eventualmente algum ministério, né, a bancada vai levar em consideração algumas características, vai tentar, na medida do necessário, indicar alguém em função do perfil do cargo. A bancada do MDB no Senado pode sugerir o nome do ex-governador e senador eleito Renan Filho para ocupar um desses cargos, mas só na hora em que isso for solicitado à bancada do MDB. Até agora não foi, tá? Até agora nós estamos, como eu falei anteriormente, aguardando que essas coisas evoluam, mas o MDB, tanto na sua bancada na Câmara quanto no Senado, dispõe de quadros variados. A escassez de quadros não é a nossa circunstância, né? O MDB, se for chamado a participar, ele quer sim participar da melhor maneira e sugerindo para a ocupação desses espaços alguém que possa, do ponto de vista do governo, dos seus compromissos, né, do quanto o presidente Lula pegará o nosso país desestruturado. O Brasil é um escombro só, setor por setor. Nós vamos ter uma coisa demorada, que é a reconstrução da democracia, das instituições. Não é? Há 60 dias que o presidente da República praticamente renunciou à presidência da República em pleno mandato. Nós não sabemos onde é que ele anda, então não significa, em outras palavras, que assim, nós vamos ter muita dificuldade, o presidente Lula vai ter muita dificuldade. Não significa apenas trocar o pneu com o carro andando, é trocar a turbina, não é, com o avião voando. Quer dizer, a dificuldade é bem maior. Quando o presidente Lula substituiu o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele pegou um Estado organizado, a moeda estabilizada, políticas públicas em todos os lugares. Agora, não, né? O orçamento que deveria ser público era secreto. Ao invés de ser distribuído pelo Executivo, era distribuído pelo Legislativo. E por aí você tira o restante, né? Nós precisamos mais do que nunca que o presidente da República tome posse, né? Diga eventualmente no primeiro momento a que vem, como quer fazer e com quem quer fazer. Isso é fundamental. E nós estamos aqui no Parlamento com a mesma disposição que tivemos na campanha eleitoral para ajudar. Agora, senador, o senhor foi um voto contrário àquela resolução que a gente falava até no início do 360 em relação ao orçamento secreto, tentando dar um pouco mais de transparência para as emendas de relator, tentando se antecipar ante a votação que seria finalizada na segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. Foi um voto de repúdio? Sem dúvida nenhuma, porque não dava para concordar com aquela resolução que foi aprovada aqui a toque de caixa no parlamento, né? Porque ela não contornava os aspectos da inconstitucionalidade. E algumas pessoas que tentaram embalar a aprovação da resolução diziam que a resolução continha o voto do ministro Alexandre de Moraes. E não era verdade, absolutamente não era verdade. Pelo contrário, ela agravava a circunstância, uma vez que estabelecia um percentual do orçamento para o presidente da Câmara dos Deputados, um outro percentual, aliás, o mesmo percentual para o presidente do Senado Federal e outro percentual para o relator do orçamento. Quer dizer, ao invés de resolver, de contornar, a resolução agravava ainda mais tudo isso. Eu fiz essa pergunta, senador, porque houve um esforço aparente do PT em aprovar essa resolução
E há um questionamento diante de tantas as críticas do Partido dos Trabalhadores e do presidente eleito, principalmente no período eleitoral, em relação a esse assunto. O senhor chegou a conversar sobre orçamento secreto e sobre a sua discordância em relação à resolução com o PT? Eu conversei bastante com o presidente Lula, ainda na campanha eleitoral, depois, em alguns momentos, sobre essa coisa chamada de orçamento secreto, né? Nós conhecíamos, até porque eram públicas as posições do presidente Lula com relação a isso. Mas não dava, sinceramente, para, com naturalidade, se exercer a presidência da República com o Congresso Nacional, através do presidente da Câmara dos Deputados, distribuindo recursos. Você ia ter, evidentemente, um impasse. Poderia ocorrer do presidente da República atender um pleito de um governador, dizer assim, eu vou reservar para esse programa, governador, ou senador, ou deputado, que você está me apresentando, um recurso da ordem de 10 milhões de reais. Da forma que íamos, o presidente da Câmara ia chamar o governador e dizer, para o mesmo programa que o presidente da República assegurou dar 10 milhões de reais, eu quero te oferecer 20 milhões de reais. Quer dizer, isso não podia acontecer, porque nós íamos ter superposicionamentos e essas coisas, Tainá, fazem muito mal à democracia. Senador Renan Calheiros, te agradeço demais a disponibilidade e o tempo para conversar com a gente sobre assuntos tão importantes. Até uma próxima e, olha, espaço aberto, quando tiver o nome do Ministério do MDB, por favor, vem aqui primeiro contar para a gente. Tá bem, farei isso com muita satisfação. Muito obrigado. Tchau, senador. Obrigada.